Muito obrigado pela presença de todos e obrigado principalmente pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado pela harmonia da alma, que harmoniza as nossas almas antes de nós iniciarmos as atividades e nos preparam para receber aquilo que nós viemos aqui receber. Na palestra da Delane na semana passada, ela falou da importância da arte e da música dentro do movimento espírita e aquilo que ela traz para nós. E a música que o Harmonia da Alma sempre nos traz é uma bênção para os nossos corações. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Ajuda muito aos palestrantes que vêm aqui. O nosso tema de hoje, por que ir à Casa Espírita, é mais uma das inúmeras lições que eu continuo recebendo do meu pai. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar no Brasil em uma visita muito rápida com eles, lá em Ribeirão Preto. E meu pai conversava comigo a respeito da dificuldade com a qual o movimento espírita no Brasil hoje se defronta para o retorno das pessoas à casa espírita. Que depois da pandemia houve um afastamento muito grande e que o movimento estava tendo uma dificuldade de trazer de volta as pessoas à frequência, à presença física. Porque nós nos acostumamos, digamos assim, com uma nova realidade trazida pela tecnologia, trazida pela pandemia. E mais num daqueles grandes lições e exemplos que eu continuo recebendo do meu pai até hoje, nós começamos a conversar nas verdadeiras razões, né? Por que nós devemos estar retornando, por que nós devemos estar presente na casa espírita. Então o estudo de hoje é um apanhado dessas reflexões, dessas lições que eu acabei recebendo. Uma das coisas que eu queria aqui dar como um disclaimer, mais ou menos, né? Como dar um aviso, fazer uma ressalva, nós somos espíritas e nós estamos dentro de uma casa espírita e nós vamos conduzir esse estudo dentro da realidade, dos valores, do conhecimento e das lições espíritas. Mas o espiritismo não tem a pretensão, de maneira nenhuma, de ser melhor do que qualquer outra linha religiosa. Então, o que nós vamos dizer aqui hoje também vale para a casa espírita, para a sinagoga, para a mesquita, para o templo, para a igreja, em todas as condições. Porque todas as instituições religiosas agregam um preceito e uma responsabilidade na condução de almas para o seu desenvolvimento. Então, obviamente que o nosso contexto é o espírita, mas as lições e os conceitos aqui valem para todas as religiões. Então, dado esse disclaimer, agora eu vou trazer um spoiler, né? Por que ir à casa espírita? E o spoiler não é porque a casa espírita tem a solução mágica para os nossos problemas. Nós não podemos pensar que nós estamos indo para a casa espírita, ou para a igreja, ou para a sinagoga, ou para qualquer lugar que seja, porque esse lugar tem a solução mágica para os nossos problemas. Desafortunadamente, não é bem assim que acontece. Na verdade, é importante salientar que quando nós entramos num centro espírita ou qualquer outra linha religiosa, nós não recebemos a solução mágica para resolver os nossos problemas. As nossas dores continuarão a existir, as perdas, as mágoas, as dificuldades de relacionamento ou o que quer que enfrentamos em nossas vidas ainda estarão presentes. Não é porque nós entramos aqui que a solução vai se desprender. Na verdade, o que poucos de nós compreendemos é que quando nós começamos a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em nossa vida. Acredite, nada mesmo. Só pelo fato de estarmos aqui, nada muda. A não ser que nós tomemos a decisão e assumamos um compromisso de mudarmos a nós mesmos, que nós compreendemos que nós é que precisamos realizar as melhorias em nós mesmos, que nós aceitemos o convite da reforma íntima e moral, tudo continuará da mesma forma que já estava.
Só o fato de nós entrarmos num local como esse não nos garante que nós vamos receber a cura. É a mesma coisa que quando nós entramos no hospital. Só pelo fato de nós termos entrado no hospital com cirrose, pressão alta e o colesterol na estratosfera, só pelo fato de nós estarmos entrando lá, não significa que nós vamos ser curados e que todas as nossas soluções, todos os nossos problemas serão resolvidos. Se eu entrar no hospital, mas continuar comendo torresmo, bebendo, comendo chocolate, chocolate não é um bom exemplo, continuar comendo doces e esse tipo de coisa, nós não vamos melhorar. Nós precisamos assumir o compromisso de que nós precisamos mudar coisas dentro de nós. O hospital vai passar a ser um local ideal para a condução desse tratamento, mas a decisão da mudança, da reforma, da alternativa que nós queremos buscar em nossas vidas, depende única e exclusivamente de nós. Então, para que a gente possa falar do porquê ir à casa espírita, vamos tentar entender primeiro o que seja um centro espírita. O centro espírita, naturalmente, ele é as primeiras quando a gente começa a vir num centro espírita, nós começamos a escutar sempre que o centro espírita é uma escola, é um hospital, é um templo. Essas são as definições que nós escutamos na maioria das vezes. Na verdade, o centro espírita são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticado dentro dos princípios espíritas. Em um centro espírita, tanto o necessitado de ajuda quanto o trabalhador que auxilia encontram escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Isso aqui é um ponto importante. Tanto o necessitado quanto o trabalhador que auxilia encontram escolas de formação. Não é porque trabalhamos numa casa espírita ou temos alguma responsabilidade ou alguma atividade que nós somos infalíveis, que nós somos os doutores da doutrina. O único doutor de todas as doutrinas que caminhou nessa terra fez isso há mais de 2000 anos atrás. Nós ainda estamos longe do conhecimento e principalmente da prática dos ensinos do Cristo para sermos chamados de doutores. Nós todos que ainda participamos dos trabalhos da casa também somos aprendizes, também estamos em estágios de evolução. Talvez tenhamos melhorado em alguma coisa, temos tido o mérito de aprender alguma outra coisa para que a gente possa auxiliar aquelas pessoas que procuram a casa. Mas, indistintamente, longe da verdade, os trabalhadores de uma casa espírita são tão necessitados como qualquer outro frequentador. Quando a gente define isso, escola, hospital e templo, como escola, o centro espírita é o local onde temos a oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, transmitir aos outros o que tenhamos aprendido em nossa existência. É como um professor. O professor, nos dias de hoje, para que ele possa se manter em um nível de condição, de desempenho profissional adequado, ele precisa estar em constante atualização. Falem com os médicos e com os dentistas e os profissionais da ciência e da saúde a necessidade da atualização constante. Então, o trabalho numa casa espírita proporciona a oportunidade do estudo e do desenvolvimento constante. Então, nós devemos assim aproveitar bem o tempo que nós estivermos em atividade no centro para que nós possamos captar da espiritualidade superior os ensinamentos que nos auxiliam no nosso equilíbrio espiritual. A escola é aquilo que a gente pode falar da parte filosófica do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Uma das publicações de Allan Kardec, na sua introdução, tem a definição do que seja o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual e o impacto que ele tem nas nossas vidas. Então, é uma ciência com efeitos filosóficos e com impactos religiosos. Então, todos esses aspectos que nós vamos aprendendo vão nos dando a noção do porquê das coisas. Quando nós entendemos o porquê das coisas, nós as fazemos e executamos com muito mais responsabilidade, interesse e motivação. Por quê? Assim, eu lembro da minha mãe, menino, faz isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Nossa Senhora, aí é que eu não fazia nada. De birra.
Meu filho, faz isso. Por quê? Porque, olha, vai acontecer isso, nós vamos ter essa situação, assim. Ah, eu entendi a razão e a gente faz isso mais fácil. Quando o nosso chefe dá uma ordem para nós, explica a razão do aquilo, nós nos sentimos parte de uma roda, de uma engrenagem, e não simplesmente uma peça mandada. Quando nós nos sentimos parte de alguma coisa, nós nos envolvemos com aquilo de uma maneira mais profunda. Então, o Espiritismo, nesse estudo, traz as razões pelas quais nós devemos estar procurando o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Como um hospital, né, como uma casa de recuperação espiritual, o Centro Espírita auxilia... O Centro Espírita auxilia na cura das nossas deficiências e fraquezas físicas e espirituais, medicando-nos com a oportunidade do estudo e do trabalho. Então, de novo, o hospital, o Centro Espírita auxilia na cura. Por que ele auxilia? Porque se nós não tivermos tomado a decisão da mudança, do aprendizado, da dedicação a esse estudo, tudo aquilo que nós estamos vendo não vai fazer parte. Não é porque nós estamos aqui dentro que as coisas vão acontecer magicamente. Nós temos que dar os nossos primeiros passos. Da mesma forma, quando nós mandamos os nossos filhos para a escola, se eles não fizerem a parte deles durante o estudo, se interessando, absorvendo daquele conhecimento, eles não vão aprender por osmose só porque estão dentro da escola, só porque o professor está ali passando a mensagem. Ele também tem que se interessar, ele também tem que contribuir no processo de aprendizado dele. Então, de novo, a casa espírita não é a solução para todos os nossos problemas, mas é o local onde nós vamos encontrar o direcionamento que nós precisamos, para que nós possamos, de novo, assumir o compromisso com o nosso próprio destino, com a nossa própria evolução. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual é a finalidade da encarnação? E a resposta que os espíritos superiores dão é: Deus nos impõe a reencarnação como uma forma de chegarmos ao progresso e à evolução. Quando nós estamos aqui, nós somos convidados, então, a assumirmos responsabilidades, posturas que nos levarão a um progresso, que nos levarão adiante. A casa espírita, então, nos proporciona esta oportunidade. Então, o que é o Centro Espírita? É uma escola, onde nós temos a oportunidade do estudo, é um hospital, onde nos acolhe e nos auxilia no nosso processo de recuperação, e ao mesmo tempo, um templo religioso, porque nos proporciona as lições, os ensinamentos e os porquês do que nós devemos nos religar aos princípios que Deus nos deixou. Sendo assim, se nós já sabemos o que é o Centro Espírita, qual é o papel, então, do Centro Espírita? Os principais papéis que nós também, dentro do estudo, principalmente quando a gente toma contato com o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós aprendemos que o papel da casa espírita é acolher, consolar e esclarecer. Como é que nós podemos dividir isso ou subdividir essas ideias? O papel do acolher, a casa espírita exerce isso como sendo um hospital, o aspecto científico da doutrina espírita. O consolar é quando a casa espírita se transforma num templo, porque consola as dores. Então tem a função da religião. E esclarece, o esclarecer do Centro Espírita tem o papel da escola, que nos ensina os aspectos filosóficos. Agora, alguns esclarecimentos, algumas ideias com relação a isso. Principalmente quanto ao acolher e ao hospital. A casa espírita não é responsável e nem provê a cura para as nossas enfermidades físicas e espirituais. A casa espírita é simplesmente o lugar onde essas curas se iniciam, mas não é a razão pela qual as curas se processam. Não é porque nós estamos aqui dentro que tudo se acontecerá como num passe de mágica. Mas por nós estarmos aqui dentro, nós estaremos em condições propícias e ideais para que as curas se processem, desde que nós tenhamos o interesse e a iniciativa. De novo,
O hospital, quando nós entramos, é o lugar ideal onde vai oferecer as condições assépticas de tratamento, de cuidados, de alimentação, de medicação, que nos proporcionarão uma cura. O centro espírita, mas não é a razão da nossa cura. A nossa cura se processou dentro do hospital porque nós mudamos a nossa forma de vida, nós aceitamos os remédios que nós deveríamos ter tomado, nós nos submetemos ao tratamento que nos foi oferecido num ambiente propício e preparado para isso. A mesma coisa a casa espírita. Não é porque nós estamos aqui que tudo vai acontecer. Mas estando aqui, nós estamos no lugar ideal, propício, para que nós possamos nos dedicar ao estudo, ao aprendizado e à evolução individual. A casa espírita é simplesmente um lugar, mas não é a razão pela qual as curas se processam. Isso é a primeira coisa. As curas, o tratamento, o processo de crescimento que nós possamos receber dentro da casa espírita, ela se dá em primeiro lugar pelo nosso merecimento. Pela decisão de sermos melhores, por procurarmos efetivamente uma maneira melhor de lidarmos com as nossas deficiências, problemas, dificuldades, desafios, obstáculos, que quer que seja. Mas nós tomamos a iniciativa de irmos atrás de uma solução, então nós estamos tendo o merecimento de buscar uma solução. E o segundo aspecto desse processo todo é o esforço que nós fazemos para sermos melhores. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço diário que faz para que seja cada vez melhor. Por quê? Porque é da lei. Livro dos Espíritos, parte 3, Leis Morais, Lei de Progresso. A lei de progresso nos atesta que todos nós somos fadados e destinados ao progresso e à evolução espiritual. Como nós vamos seguir essa lei, como essa lei vai se aplicar a nós, depende única e exclusivamente de nós. Se nós tomamos a iniciativa, se nós mostramos o interesse, se nós procuramos o conhecimento e o crescimento para entender o que se passa e modificar posturas e comportamentos. Se nós temos a iniciativa, nós estamos em controle da nossa vida. Mas se a gente optar pelo outro caminho e deixar com que a vida nos traga as lições que nós precisamos para o despertar, bom, aí as coisas já fogem do nosso controle. As coisas passam a ser no controle da vida. Se nós temos o esforço de melhorarmos, aí então, sim, a casa espírita passa a ser fundamental, pois é o local onde se proporcionará um ambiente ideal para todas essas transformações. Tanto para frequentadores, quanto para trabalhadores. Então, esses são alguns aspectos que eu queria trazer para que a gente pudesse entender o que é o centro espírita, qual é o papel da casa espírita e o que acontece a partir do momento em que nós estamos aqui. Então, nós já começamos a ter uma ideia de algumas das razões e dos motivos pelo qual a gente deve vir frequentar. E tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, estava tudo tranquilo, até a pandemia. Na pandemia, nós tivemos uma mudança de valores, de novas tecnologias, de novos conceitos, a própria maneira como nós estávamos levando a nossa vida, que nos desvirtuou muito em muitos aspectos da nossa vida. Não simplesmente no aspecto religioso, no aspecto da presença nas casas religiosas, mas em todos os aspectos. Por quê? Porque novas tecnologias foram trazidas para nós. Antes disso, todas as nossas reuniões eram presenciais. Se tínhamos que ir em algum lugar, pegava um avião, pegava fila, ia para algum lugar, fazia reunião presencial e esse tipo de coisa. A gente mal e mal falava por telefone, tudo tinha que ser cara a cara e etc. E a tecnologia nos trouxe novas formas de interação pessoal e profissional. O Zoom, o telefone, mesmo os FaceTimes, que muitas vezes a gente nem usava, mas com a pandemia nós passamos a usar todas essas ferramentas, Microsoft Teams, todas as outras que a gente tinha, Google Meet, tudo isso nos aproximou. O que é bom, veja, não tem nada de errado com isso. O errado é o que nós fazemos com isso. A tecnologia, essas vantagens, essas novas coisas, elas não são boas nem más.
Bom e mal é o uso que nós fazemos dessas coisas. Mas todas essas tecnologias, todas essas coisas, trouxeram uma nova forma de interação pessoal e profissional. O toque, a presença física, o contato, o abraço, isso se afastou. E muitos de nós tivemos muitas dificuldades em retornar tudo isso. Tudo isso foi muito bom, mas como se aplicam nos centros religiosos? Durante a pandemia, nós tivemos que tomar ou ter alguns ajustes temporários de procedimentos para que nós pudéssemos nos adaptar às condições que ali estavam. Então se utilizou muito dessas ferramentas para que nós pudéssemos manter as nossas atividades e alguma conexão ainda com o divino, com o religioso, com os nossos compromissos de sermos melhores. E é importante salientar, em todos os problemas e obstáculos esconde-se uma oportunidade. Então toda digamos assim, mudanças de comportamentos e coisas novas que nós tivemos na pandemia, tudo isso trouxe também desenvolvimentos tecnológicos, novas formas de nós nos relacionarmos com as pessoas e tem o seu lado positivo. Mas como é que nós podemos retomar isso? Bom, isso é bem importante que a gente tenha consciência de que os aspectos da tecnologia, elas são uma ajuda na nossa vida e não uma substituição ao contato pessoal. Como nós vamos ver um pouco mais adiante, o que ele é fundamental. Bom, todas essas novas tecnologias, todo esse efeito de pandemia trouxe consequências para nós. A primeira consequência que nós tivemos foi a síndrome da facilidade. Tudo ficou fácil agora. Ah, eu não preciso ir lá, a gente faz por Zoom. Não, manda o link que a gente se fala. Ou então, assim, na boa, obviamente, na época não tinha outra maneira. Eu participei de festa de aniversário via Zoom. Fantástico, coisa maravilhosa, todo mundo cantando parabéns e tal. Foi legal. Era importante para aquele momento, era a única forma que tinha. Não tinha aeroporto, não tinha avião, não dava para a gente viajar grandes distâncias. Funcionou, foi interessante, foi bacana, todo mundo de chapéuzinho. Hoje a gente olha naquilo, foi um pouco ridículo, né? Mas naquele momento não, naquele momento era o que estava disponível, era o que a gente conseguia fazer. E foi legal, participamos de festa de aniversário com um chapéuzinho, cada um de nós tinha um bolinho, né? Que a gente fez em casa mesmo, para que todo mundo pudesse comer. Foi muito interessante, foi muito bacana. Mas aí a gente passou, nossa, isso ficou tão fácil, talvez a gente pudesse fazer todas as festas de aniversário dessa forma agora. Por quê? Não tem que gastar dinheiro com roupa, porque basta a camisa. Você pode estar de pijama e chinelo, né? Sentado na mesa, basta só a camisa. Você não precisa gastar dinheiro com roupa, você não precisa gastar dinheiro com passagem com hotel, você não precisa se preocupar com quanto tempo você vai demorar, você vai precisar pedir off no trabalho ou não. A síndrome da facilidade fez com que nós nos distanciássemos pouco a pouco da vivência, da convivência. Da convivência. Isso foi uma das consequências desse efeito da pandemia. Qual foi o resultado disso? Uma acomodação natural. Nós nos tornamos acomodados. Por quê? Porque nós nos acostumamos com a facilidade. Qual é o principal impacto disso a longo prazo? Nós vamos ter um problema de isolamento social e de saúde mental. Nós estamos nos isolando das pessoas, nós não estamos mais nos relacionando no dia a dia, na convivência. Mesmo porque a convivência próxima entre as pessoas, ela é um desafio tremendo. Porque nós somos contrariados, porque nós temos que viver com opiniões diferentes e diversas das nossas, porque nós temos que ser, algumas vezes, aceitar coisas que nós não gostaríamos. Então, como nós temos a síndrome da facilidade e nós ficamos acomodados, nós nos afastamos da convivência porque a gente não tem que viver esses desafios. Mas sendo um planeta de provas e expiações, aonde nós vamos desenvolver paciência, tolerância, caridade, entendimento, desprendimento? Não é no Zoom vestindo uma camiseta de pijama. É na convivência das pessoas. É no dia a dia em que nós estamos. É na relação que nós desenvolvemos com as pessoas.
Pouco a pouco, ainda não no mesmo impacto que nós tínhamos antes da pandemia, mas as empresas estão reconhecendo a necessidade de você poder se juntar para que mentes criativas possam desenvolver ideias conjuntas. Mesmo porque a partir das diferenças é que nós crescemos. E você precisa dessa convivência para que você possa desenvolver essas ideias. Se você não está na convivência, você não está criando os atritos e criando oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, nós estamos criando um isolamento social que vai ter um impacto muito grande no futuro. Não só pelo aspecto da convivência e do crescimento pessoal de cada um, mas acredite ou não, um impacto de saúde mental muito grande. Já nos últimos 2 anos ou 3 anos depois da pandemia, nós já temos uma consequência a respeito disso. Os números aqui estão pequenos, mas eu vou dar só uma lida. Nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, na verdade, nós tivemos um 25% de crescimento nos casos de ansiedade e 27% nos casos de transtornos depressivos. Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 300 milhões de casos de ansiedade no mundo inteiro, computados desde que a ciência começou a computar casos de ansiedade. Nos 2 anos após a pandemia, surgiram mais 76 milhões de casos. Então, em 2 anos, apareceram 27% mais casos do que a ciência tinha registrado em toda a sua história. No caso de ansiedade e no caso de transtornos depressivos. E o grande impacto disso está sendo nas mulheres. Porque a sensibilidade feminina, por ser uma natureza mais sutil, mais sublime, mais nobre, em que os valores do amor, do desprendimento, da maternidade geram quase que uma necessidade de convívio para as mulheres, essas são as que mais sofrem. Essas são as que estão mais sofrendo estes impactos. Então isso vai trazer um resultado, se nós continuarmos nesse isolamento social que nós estamos cultivando agora, nós vamos ter sérios impactos no desenvolvimento da sociedade como um todo e principalmente no caso da mulher, se essas distâncias sociais ainda permanecerem. Fechado isso, vamos então às grandes perguntas. Por que ir à casa espírita? E eu queria trazer 2 aspectos com relação para que a gente possa desenvolver essa resposta. Eu queria trazer 2 aspectos. O primeiro aspecto é o, digamos, da parte conceitual, onde, dentro do Espiritismo, dentro das orientações religiosas, nós encontramos as razões e as orientações. E além da parte conceitual, a parte prática. Por que o fazemos? Por que devemos presenciar, estarmos presentes fisicamente na casa espírita? Com relação à parte conceitual, eu vou trazer apenas 2 trechos, e os 2 trechos estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e a primeira parte diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, por que ir à casa espírita? Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. O que é ser cansado? Fatigado, exausto, fraco, consumido como resultado de um esforço extenuante, porque nós estamos lutando contra as nossas dificuldades e não achamos soluções, não achamos caminhos e continuamos dando murro em ponta de faca ou batendo com a cara contra a parede. Nós estamos cansados dessas coisas e nós não achamos soluções. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O que é ser oprimido? Oprimido é aquele indivíduo que foi humilhado, ou que foi obrigado a se sujeitar a algo ou alguma coisa. Ou, como na outra definição, imigrante. Certo?
Todos nós aqui já pegamos em vassourinha para limpar chão e casa, todos nós aqui já fomos limpar o warehouse, todos nós aqui já trabalhamos em construção de uma forma ou da outra, todos nós já passamos por isso. Um indivíduo oprimido é aquele que foi dominado de uma maneira violenta ou com agressividade, com brutalidade e muitas vezes até como tirania. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Qual é o papel do centro espírita? É escola. Aonde nós aprendemos os ensinamentos de Jesus? Na escola. Onde nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus? É na convivência na escola. Este é o primeiro lugar em que nós aprendemos a colocar em prática esses ensinamentos. Um outro ponto com relação a esse vinde a mim, que é bem importante, lembram-se de Lázaro, irmão de Marta, da Bíblia, aquele que estava morto e o Cristo foi lá e ressuscitou? Jesus disse, levanta-te e andas. Lázaro, segundo as Escrituras, os estudos, era um dos melhores amigos do Cristo. Lázaro é uma das pessoas pela qual o Cristo tinha a maior afinidade, o maior carinho e o maior cuidado. Então, se somos nós, por exemplo, que você tem um amigo que está em necessidade, que está preso dentro de uma pedra ou alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega nesse lugar é ir lá, tentar tirar a pessoa, move as pedras, levanta, tenta fazer alguma coisa, etc, etc, etc. E o Cristo chegou lá na porta do seu melhor amigo e disse, levanta-te e vendes até mim. Ele não foi lá acudir a pessoa, ele não foi lá tirar o Lázaro de dentro da gruta. Ele fez com que o Lázaro tomasse a iniciativa. Então, quando ele diz, vinde a mim, nós temos que ter a iniciativa de sairmos da nossa zona de conforto e ir até o Cristo buscar as soluções que nós estamos buscando. Essa é uma das principais razões pela qual nós devemos estar aqui. A outra, também no Evangelho de Mateus, diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vinde até mim todos vós que sofreis. E aqui, todos nós sofremos. De uma forma ou de outra, nós estamos todos em necessidade e todos em angústia. Então aqui tem mais 2 ou 3, deve ter uns 5 ou 6 aqui agora. Se nós estamos reunidos aqui em nome dele, ele está no meio de nós, para nos trazer os ensinamentos que nós precisamos. Mas na minha casa ou no Zoom, nós não estamos em mais do que 3 reunidos. No Zoom você pode ter até 150 pessoas reunidas, não no mesmo lugar. Cada um num lugar diferente e, principalmente, cada um com uma cabeça diferente pensando em alguma coisa. Porque, da mesma forma que nós já vimos isso, todos nós, de alguma maneira, nós já cansamos de ver reuniões no Zoom em que as pessoas estavam cuidando do filho e da comida ao invés de estar prestando atenção na reunião. Que a pessoa está fazendo alguma coisa ou está com a câmera desligada porque está simplesmente ali presente, mas não está prestando atenção naquilo que está sendo falado, nos ensinamentos que nós estamos colocando. Então, nós estamos em mais do que 3 pessoas no Zoom? Estamos, mas nós estamos realmente presentes e estamos reunidos em nome do Cristo, ou nós estamos simplesmente fazendo número e aparecendo para a câmera? Essa é a parte conceitual do porquê que nós devemos participar da Casa Espírita pessoalmente. A parte prática, por quê? A primeira é porque a Casa Espírita fornece um ambiente propício para os estudos e para os tratamentos. Muitas vezes a gente vem na Casa Espírita achando que os tratamentos são a melhor coisa, que o passe é a operação principal da casa, que é a maior atividade da casa, etc, 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 etc.
Eu não sou médium de vidência, mas muitos médiums que possuem a vidência descrevem tratamentos absolutamente assim fantásticos e magníficos sendo performados durante as reuniões públicas e durante as reuniões de estudo. É aí onde nós recebemos os maiores tratamentos. Por quê? Porque o tratamento no passe, o passe é 1 minuto, 2 minutos, é muito mais uma transmissão de energia e de fluidos para o nosso equilíbrio. Mas quando nós precisamos de um tratamento espiritual, alguma coisa mais profunda, numa reunião pública em que nós estamos 40, 45 minutos, num estudo em que nós estamos 1 hora e meia, o tempo disponibilizado e disponível para a espiritualidade é muito maior. E muito mais tratamentos, muito mais profundos podem ser performados. E nós não nos damos conta disso. A gente acha que é um passe aqui em 2 minutos que vai resolver os nossos problemas. Então, a casa espírita fornece um ambiente propício para os estudos e para o tratamento. O compromisso que nós assumimos é para conosco e para com o Cristo. O compromisso não é com a casa espírita e com o dirigente. Eu não tenho um compromisso como plenitude. Eu tenho um compromisso para comigo e para com o Cristo, na qual eu estou aproveitando esta existência para passar pelas provas que me auxiliarão no meu crescimento, no meu desenvolvimento espiritual. A casa espírita é o local onde eu me fortaleço, onde eu recebo os ensinamentos, o reforço da minha disponibilidade, da minha vontade em continuar nesse processo. Acontece que o Plenitude é a casa mais próxima que tem de onde eu moro, tem as pessoas que eu gosto, tem um ambiente legal, tem um pastel, uma coxinha deliciosos depois dos trabalhos, e é por isso que eu venho aqui. Mas o meu compromisso não é com o Plenitude, não é com o Geraldo ou com o Heber. O meu compromisso é primeiro comigo e com o Cristo. Acontece que o Geraldo e o Heber são 2 pessoas bem agradáveis, é gostoso estar aqui, eles proporcionam um ambiente gostoso para todos nós, etc. Então vale a pena nós estarmos aqui. Mas o primeiro compromisso é conosco. Nós somos discípulos do Cristo e nós devemos estar onde Ele estiver. Ainda somos aprendizes. E quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Esse é um outro aspecto da parte prática. Um outro. O centro espírita proporciona a integração social, que é um fator de saúde mental, espiritual e emocional, principalmente pós-pandemia. O Plenitude, especificamente, oferece uma série de atividades extracurriculares, extraclasses, como, por exemplo, quando nós temos a organização dos eventos. No último evento do Haroldo, nós contamos 55 voluntários. Aqui hoje nós temos cerca de 90 pessoas, quase metade dessa sala como sendo voluntários num trabalho. Um trabalho que nós fazemos com o Garage Sale, que foi feito sábado passado, por exemplo, nós juntamos normalmente nesse trabalho mais 20 ou 30 pessoas. O trabalho que é feito na Caravana do Amor, mais um outro tanto de pessoas. Então são locais em que nós temos oportunidades de integração e convivência social. Não é simplesmente estarmos sentados numa sala recebendo uma aula ou uma palestra pública, mas sim muitas e outras atividades que a casa proporciona e traz. Então é um local de integração social. Quando a gente fala de ter esse compromisso, de novo, gente, pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual é a finalidade da encarnação? Deus nos impõe com o fim de nos levarmos à perfeição. A perfeição exige estudo. A perfeição exige aperfeiçoamento constante. E isso é um compromisso que nós fazemos para conosco mesmo. Não é com o dirigente ou com a casa, é conosco. Parte 3ª do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. É uma lei infalível, ela vai nos alcançar a todos. Também como um aspecto da parte prática, o centro espírita é um local de trabalho, onde nós realmente retemos aprendizado. É como realmente nós retemos aprendizado. É na prática, é na atividade que a gente faz. Pela repetição, pela determinação. Não aprendi essa lição de perdoar. Volta aqui, seja ofendido de novo e perdoa.
Não consigo. Volta aqui que você vai ser ofendido de novo até se aprender, filho. Uma hora você aprende. Uma hora a gente aprende. É pela repetição, é pela determinação, pelo compromisso que nós temos para conosco. Ainda, como uma parte prática, vir à casa espírita é um ato de caridade para e por nós e para e por nossos inimigos e necessitados. Por que é um ato de caridade por nós e para nós? Porque eu estou proporcionando a mim mesmo as condições ideais para a minha evolução espiritual. A oportunidade da convivência, a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho e da prática, a oportunidade do crescimento. Então eu estou sendo caridoso para e comigo. E estou sendo caridoso para com os meus inimigos e para com os espíritos necessitados, porque cada vez que eu venho a um ambiente como esse, iluminado e protegido pela espiritualidade superior, os meus inimigos estão vendo que eu estou tentando ser melhor. Os meus inimigos espirituais, os espíritos obsessores percebem o nosso esforço. Pouco a pouco nós vamos quebrando essa ligação com o nosso passado, com os nossos equívocos, e esses espíritos passam a receber atendimento e tratamento também porque são necessitados, muitas vezes mais do que nós. Então, cada vez que nós aqui viemos, nós estamos praticando um ato de caridade para com os nossos inimigos, mostrando a eles que nós estamos tentando sermos melhores e que nós estamos trazendo eles para um ambiente de luz. Pergunte a todo médium que trabalha no trabalho mediúnico, principalmente os médiuns de incorporação, o que acontece com eles nos dias de trabalho. Muitos médiuns começam a se sentir mal, vêm sentir perturbação desde de manhã. Porque algumas entidades já percebem que estão sendo trazidas para tratamento e esses médiuns trazem esses espíritos para tratamento para cá. Então é um ato de caridade para com o que nós estamos fazendo. Estarmos presentes aqui é uma caridade por nós, e para os nossos inimigos e para os nossos necessitados. Como a minha mulher já olhou no relógio 2 vezes, conheço. Assim ela já fez discretamente, ela já fez assim. Eu já vi. Eu já vi. É o último slide. Resumindo, por que ir à casa espírita então? Porque é onde vamos ao Cristo. O Cristo está aqui. Essa é a primeira e principal razão. Por que devo ir à casa espírita? Porque o Cristo está aqui. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira razão. A segunda razão, porque nos fornece um ambiente espiritual propício para o nosso estudo e para eventuais tratamentos de que nós estamos e sejamos necessitados. E por último, porque é um ato de compromisso com o nosso crescimento, sendo também uma caridade para conosco e para com os nossos inimigos. Vejam bem que aqui eu não falei em nenhum momento que nós devemos vir à casa espírita, porque aqui está a nossa cura. A nossa cura é uma condição e uma conquista individual, de acordo com o nosso merecimento e com o nosso esforço. Aqui acontecem curas milagrosas e maravilhosas? Acontecem. Eu já vi umas tantas. Por diversas razões, em diversas circunstâncias. Mas isso porque a casa ofereceu? Não, a casa ofereceu simplesmente as condições para que isso ocorresse. Mas as principais razões que nós devemos é porque aqui é onde está o Cristo. É porque aqui temos um ambiente ideal e propício para o nosso estudo, para o nosso tratamento. Porque é aqui que nós assumimos o nosso compromisso com o nosso crescimento. E porque é aqui que nós exercemos esse ato de caridade para conosco e para com os nossos inimigos. Sendo assim, eu convido a todos que se permaneçam e venham sempre ao nosso grupo Plenitude, porque aqui a casa está fazendo de tudo para que todos nós possamos alcançar ao final dessa jornada, que saiamos daqui muito melhores do que quando entramos. Sendo assim, bem-vindos à Plenitude. Muita paz.